Já sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Os imigrantes em todos os países do mundo estão a ser usados como bodes expiatórios para a crise económica em que nos encontramos. E é tudo, quer dizer, as pessoas sabem, na realidade, quem faz os trabalhos muitas vezes são imigrantes. Em muitos países, especialmente trabalho que não é visível. Cá também. Sim, quando pensamos em restaurantes, quando pensamos em hotéis, quem limpa os quartos, quem cozinha. Exatamente. Quer dizer, o mundo parava se os imigrantes parassem de trabalhar. E no Dia Mundial do Teatro vou falar-lhe de cinema. Isto porque estreia hoje, dia 27, daqui a pouco, em 20 salas de cinema do país, On Falling, o filme escrito e realizado por Laura Carreira, uma cineasta portuense que vive e trabalha desde os 18 anos em Edimburgo, na Escócia, onde se licenciou em realização. Para ela, o filme On Falling, a sua estreia em longa-metragem, é um alerta sobre o valor do trabalho e tem estreia internacional no Reino Unido, na Grécia, na França, Irlanda, Espanha e Japão, entre outros países. Amplamente reconhecido pelo público e pela crítica, apesar do tema difícil, On Falling tem sido premiado em festivais de renome, como o de San Sebastián, onde Laura recebeu a Concha de Prata pela realização, o prémio Melhor Primeira Obra no Festival de Londres, por exemplo, e a protagonista Joana Santos foi melhor atriz no Festival de Salónica. Olá, Laura, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda à Rádio Observador. Olá, muito obrigada pelo convite. Estás emocionada por ser hoje estrear nas salas de cinema em Portugal? É um dia bonito. É um mix de feelings, ou não? Estás assim... Sim, eu acho que obviamente comecei de Portugal há 12 anos. 12 anos, exato. 12 anos e a tentar conseguir uma carreira no cinema. É bonito regressar e ter um filme nos cinemas. Sim, incrível, de facto. Mereces. Muito bem, nasceste então no Porto, estudaste teatro, no Ballet Teatro, em miúda. Sim, porque quando era muito pequenina. Este apelo para as artes veio de onde? Passaste para António Arroio, claro, a escola de todos os artistas, e aí estudaste, pronto, já a comunicação audiovisual e tal. Já tinhas esta fisgada do cinema, tu querias ser atriz, não era? Inicialmente. Sim, eu queria ser atriz quando era pequenina, mas eu acho que era um bocadinho aquele pensamento naivo de ver filmes e teatro e pensar, eu quero fazer aquilo. Quero estar daquele lado. E achava que eram as pessoas, achava que eram os atores que estavam no ecrã que faziam, e fazem, exato, mas não só. São os que estão a cara e o corpo, não é? Exato. No fundo, é o que a gente vê. Mas eu achava que, pronto, a forma de conseguir fazer aquilo era ser atriz. E então os meus pais puseram-me no Ballet Teatro, eu acho que era muito novinha, e eu adorei. Ainda tenho várias memórias dos exercícios e ainda fiquei lá bastantes anos. Isto no Porto? Sim, no Porto. Depois, entretanto... este sonho de ser atriz, quando é que te passou para o sonho de, não, eu quero estar nestes bastidores? Aliás, há uma história muito engraçada, já vamos falar do On Falling, mas há uma história muito engraçada contigo que, de repente, fizeste umas curtas-metragens antes, e depois passas, é a tua primeira longa-metragem, tendo logo uma aclamação muito boa, e é muito bom, mas de repente tu disseste, para lá, no casting, temos que escolher a Joana, foi mais ou menos óbvio, mais de 300 filmes que vocês viram, pronto, e escolheram-na, e ela, de facto, faz um papel extraordinário. E depois, mais pessoas com falas, são 55 e tu disseste, isto é uma super equipa, eu não estava habituado. Surpreendeu-te a quantidade de gente aqui, estamos a falar só dos atores, tiveram que escolher 55 pessoas porque iam ter falas de vários países. 55 pessoas com diálogo, muito difícil. Essa parte aí, assim, achei que... Esse segundo casting, digamos assim. Sim, eu acho que esse foi o momento em que eu, acho que fiz aqui um erro. No pé, uma expressão ótima. Dizem sempre, para a primeira longa... tenta trabalhar com menos atores, sim, porque obviamente consegues-te focar mais. Exato. E eu achei que tinha resolvido esse problema ao escrever o filme, obviamente à volta da Aurora, e não me apercebi com quantas pessoas ela interage. E de facto, depois de ver, eu tive a sorte de já ter visto, depois de ver tu pensas,
da sinopse, uma rapariga que é um picker, que é uma picker num armazém, não vai ter assim muita gente. O projeto em si, digamos, teoricamente, é ela sozinha na sua casa, os seus roommates, a casa alugada, é imigrante, tal. Portanto, não ia ter assim muita gente. E de repente, só com vozes, são 55. De facto, isso assustou-te assim, mas depois... Laura, quer dizer que deste muito boa conta do recado. Tu e a tua equipa toda, porque é uma equipa grande que te apoia. Um cinema nunca é só arrasadora, claro, é uma equipa, não é? Claro. E de facto isso é muito bom. Tu, então, fizeste a comunicação visual, audiovisual na António Arroio, claro, no secundário, e depois em Lisboa, estava já aqui em Lisboa, e então frequentavas a Cinemateca, aí começaste a descobrir outros cinemas, o Cassavetes e outros realizadores. Sim, esse foi o momento em que me apaixonei mesmo pelo cinema. Eu não cresci a ver filmes portugueses, os meus pais não são da área. O meu pai apresentou-me ao Richard Linklater, aos filmes dele, ele era muito fã dos filmes e, portanto, esse se calhar foi assim o mais próximo que tive de cinema de autor. Mas foi em Lisboa que, assim, acidentalmente meti-me numa sessão da Cinemateca e descobri John Cassavetes. Cá está, John e Cassavetes. Foi este um Mini grande... Moscovitz foi uma coisa... Filme de 71, é uma coisa incrível. E não é um dos filmes mais conhecidos dele. Que é não, eu tenho aqueles da Glória, por exemplo, com a mulher dele, a Gina Rowlands, por exemplo. Claro, aliás, sim, morreu em sim, agosto sim. passado. Sim. Esta atriz extraordinária. Tem outros famosos, mas esse deu outra volta. Esse, sim. Foi uma epifania. Foi, não sei, os diálogos, as pessoas sempre... Eram pessoas que estavam muito confusas e eu acho que nessa altura ajudou-me, porque obviamente a adolescência é um período também confuso e eu senti que sim, ok, este é um cinema que é tão bonito e gostei imenso da Cinemateca, foi mesmo assim um espaço mesmo importante para mim. E depois acho que nessa altura também foi lá estar, acho que depois aí eu percebi-me não quero nada fazer teatro e trabalho de atriz, não quero nada fazer. Mas acho que aí também veio da adolescência de não quero fazer isso, obrigada. E é engraçado porque aos 18 anos, e foi até um professor da própria António Arroio, ou uma professora que te aconselharam, não foi? Olha, aprende, queres cinema, porque esta escola de Edimburgo, de repente aos 18 anos te diste, vou para lá, ias se calhar para tirar o curso, mas acabaste de ficar lá a viver até hoje. Sim, foi uma recomendação de um professor. Eu confesso, eu também pensei em Paris, mas o meu francês era muito mau, e portanto muito rapidamente me apercebi a França não vai funcionar para mim, e depois também pensei em Londres, mas Londres as propinas eram altíssimas. Na Escócia eu mudei-me antes do Brexit e portanto não tive de pagar propinas. Okay. Isso também foi algo que... Ias como estudante local, digamos assim, europeia. Sim. Agora já não é a mesma coisa, mas na altura ainda era possível. Acabaram com isso. Incrível. Na Escócia, onde tu vives já há uma série de anos, desde 2012, 12 anos. O tempo é uma terra, toda a Inglaterra, mas e nas casas da Escócia, com o teto baixo, aquelas nuvens, aquele tempo, aquela chuva. Como é que te dás com isso? Tu que vais de um país luminoso, e mesmo o Porto, mas o Porto é mais luminoso do que era há 40 anos, eu acho. Hoje em dia é uma cidade super luminosa, eu gosto muito do Porto. De repente é todo um clima mais pesado. Sim. Tal como a Aurora, a tua protagonista, vai para o trabalho de noite, ainda de manhã ainda está escuro, e vem já escuro. Sim, e só falam do tempo, do mau incrível. Tempo. Essa parte acho que é um bocadinho mais difícil adaptar-te àquele clima. Sim, de me adaptar. Mas ao mesmo tempo acho que tenho mais tempo para escrever. Eu lembro-me de uma amiga dizer: se tu estivesses cá em Portugal não escrevias tanto porque ias para a praia. É verdade. Portanto, se calhar também ajuda a focar-me mais. E tu mesmo neste trabalho, neste Unfolding, foi 80% a escrever. É muito tempo que tu levas a escrever, não é? Tem que ser. Sim, muito mais do que realizar. Sim, e às vezes, obviamente, eu não sabia se o Unfolding alguma vez ia transformar-se num filme. Há muitos filmes que acabam em argumento. Sim. Que nunca estava no papel, digamos assim. Sim, nunca conseguimos financiamento para os fazer. E eu tinha muito medo que isso acontecesse, obviamente, era o primeiro e, portanto, havia um risco muito alto. Eu nunca consegui fazer o Unfolding, mas por causa disso, porque demorou-nos tanto tempo a conseguir o financiamento, eu fui escrevendo e fui reescrevendo. E acho que o filme, eu gostei muito dessa parte. Acho que a parte de escrita e de investigação ajudou o filme muito. E, portanto, gostei de ter também esse tempo para perceber que era mesmo este o filme que queria fazer.
Giro. E agora, a propósito das saudades de Portugal, enquanto moras lá fora, há esta coisa que há bocado estivemos a falar do café. Tu és um grande fã do café e tens uma máquina a sério de fazer café, porque é uma coisa que lá não tens com tanta qualidade como cá, claro. Não, eu sinto muito falta do café português, portanto trago sempre café comigo aos quilos e vou ter de trazer muito, porque já há alguns anos com este filme não tenho conseguido vir a Portugal tantas vezes e está-me a faltar o café. Trabalhadora estudante, foi que tu foste durante algum tempo, tu passaste uma fase difícil, até uma fase financeira difícil. É engraçado porque estou a falar contigo, estou a ouvir coisas da tua vida e estou a visualizar o teu filme. Difícil, sempre a contar os tostões. O teu primeiro emprego, estavas numa department store, isso era uma espécie de centro comercial, a servir num café, num restaurante? Sim, era um café no piso de cima, no piso do topo. E de facto, não era tudo o que tu imaginavas para um trabalho, quer dizer, aí foi o teu primeiro contacto com o mundo do trabalho, digamos assim, e com esta mecanização... Foi, e acho que foi muito um choque. Eu tinha um zero-hour contract, um contrato sem horas garantidas, e portanto não sabia todas as semanas se ia ter horas ou não. Portanto havia também esse lado de instabilidade não saber se ia ter turnos ou não. Ao mesmo tempo estava a tentar estudar, que não ajudava. Pronto, foi um bocadinho difícil lidar com essas duas com realidades, não é? Sim, as realidades de ter de trabalhar e tentar estudar. Exatamente. E depois, ao mesmo tempo, o trabalho em si tinha elementos que eu imediatamente me apercebi, ok, isto é a realidade do trabalho. E eu lembro-me, por exemplo, no primeiro dia em que cheguei, eles queriam-me dar um tag de identificação com o meu nome, não é? E abriram uma gaveta com os nomes das pessoas todas que já não trabalhavam lá. E era uma coisa imensa. Era só escolhe o nome que quiseres. Nem sequer se davam a criar o teu próprio. E então eu chamei-me Ágata durante muito tempo. Decidi que ia ser chamada Ágata e pronto. E portanto, só esse elemento logo do primeiro dia. Exatamente, é importante. Sim, que nem sequer se dão ao trabalho. E depois há muitos outros lá. Aquilo era um shopping assim muito fancy. E então, como trabalhadora, não era suposto caminhar nos mesmos corredores dos clientes, tinha de caminhar nos outros corredores que eram mais escondidos, e portanto havia sempre muito esta dinâmica de não sei, assim um bocadinho irracional. Não misturar o mundo laboral com o mundo do consumismo cliente normal, o que gasta cá dinheiro. E sim, tentar esconder o trabalhador, assim, do género. Ninguém quer, não podemos admitir que alguém aqui trabalha. É, tipo... eu sinto que isso deve acontecer também muito, ainda cá, hoje em dia, com tanta imigração, que o teu filme é muito, aliás, começou há uns anos já para ser preparado, mas não pode ser mais atual. E de facto vivemos muito esta coisa do trabalhador migrante e imigrante e com tudo o que isto tem de as pessoas terem esta reação ainda, por mais que digam que não são racistas e não são tudo, mas têm esta reação ainda com o que vem de fora e com o que é nepalês ou o que é indiano, ou que é incrível, isso acontece muito e eu queria escondê-los Sim, e há muito trabalho que é feito que nós não vemos, é trabalho invisível. E o Unfalling é muito sobre isso. E muitos dos speakers com que eu conversei eram trabalhadores imigrantes na Escócia. E lá está, eu obviamente está também... bem plasmado no filme, Sim, e eu vivi na Escócia de um período de Brexit, com o discurso todo anti-imigração, e eu sabia a realidade. A realidade era os primeiros trabalhos que eu tive na Escócia, eu trabalhava com pessoas de todas as nacionalidades, quase nunca conheci um escocês nos primeiros anos. Sim, incrível. Exatamente. Tu já estudaste então nesta escola, na Edinburgh College of Art, fizeste uns documentários, primeiros trabalhos em hospitalidade e social work. Isto é o quê? Trabalhos como? Trabalhos de trabalho? Ou trabalhos em artes, em filmes? Não, trabalhos em trabalho. Então, em que género de coisas? Então, eu fiz, depois, aí quando é hospitalidade, não é hospitalidade, é hospitality, que acho que não é restauração. Ok, está bem. Mas isso acho que fui eu que uma vez disse hospitalidade e depois me apercebi que esta palavra não existe em... Então pronto, aí o teu no department store lá em cima já faz parte disso, não é? E fui assistente social, sim, trabalhei como assistente de uma senhora de cadeira de rodas, e foi o trabalho que fiz nos últimos 2 anos da universidade. Pude fazê-lo porque os turnos eram à noite e isso ajudou-me muito porque significava que eu podia estudar durante o dia
e trabalhava durante ter esse trabalho. E montadora também, como editora, montadora, nós diríamos em português, editora é mais o nome mais internacional, fizeste os primeiros trabalhos como montadora no IMDb. Isto é o Internet Movie Database, o famoso, Exato. onde a gente pergunta tudo sobre cinemas e é aqui. Sabe, nunca tinha estado com ninguém que tivesse trabalhado no IMDb. Mas a sede é lá, ou tem lá uma sede em Inglaterra? Sim, eu trabalhei no IMDb. Aqui diz, há trabalhos como montadora no IMDb, ou se calhar estás no IMDb Não, como há trabalhos montadora. como montadora. Tá, aí houve filmes que sofrem esta edição. Sim. Também, ok. Eu quando acabei a universidade não tinha nenhuma porta aberta para fazer realização, e já na altura muitos professores nos diziam: vocês estão a estudar realização, mas vocês vão ter de se especializar noutras áreas, porque trabalhos em realização não existem. E, portanto, eu sabia montar. Daí a edição. Sim, pronto. Aprendi a montar na António Rui, por acaso. Foi algo que me ajudou até bastante. Boa. Eu era das únicas pessoas na universidade que conseguia montar filmes, então montava os meus, montava os dos meus colegas. Sim, boa. E a partir daí comecei a conseguir alguns trabalhos de montagem. E foi assim a minha primeira porta. Eu, depois de sair da universidade, trabalhei como montadora durante quase 2 anos, até, financeiramente conseguir assim recuperar, e foi aí que tentei fazer a minha primeira curta de ficção. É esta Monday? Não, a Monday ainda é o meu filme de licenciatura. Então pronto, estamos em 2017, se não me engano. Sim. Com esta história desta Liana, que todos os dias vai para uma fábrica de cortiça no norte de Portugal. Sim. Que é engraçado, onde trabalha há 17 anos. E o filme retrata, no fundo, essa jornada de rotina que ela partilha com o marido e com o filho, de casa para o trabalho. No fundo, aqui já tinhas este realismo social na cabeça. Ia ser a área que tu tens de explorar isso. As pessoas não falam disto, isto é importante, é uma coisa importante. Sim, eu lembro-me que, sim, a minha opção com o trabalho começou na universidade, e aí tentei filmar vários trabalhadores, na altura mais como documentário observacional, porque era muito difícil para mim conseguir... nós não tínhamos orçamentos para fazer ficção naquela universidade, e portanto documentário acabou por ser, sou eu e uma câmara... A escapatória possível. Exato. Pronto. Mas muito difícil ter acesso a empresas, e depois no meu filme de licenciatura consegui fazer um filme aqui, vim a Portugal fazer o filme. Pois, porque esta coisa é mesmo uma fábrica de cortiça no norte. Sim, fiz. E foi muito interessante, mas eu acho que me apercebi que documentário não resulta para mim. Acho que é difícil falar com pessoas de forma honesta sobre o trabalho. Acho que as pessoas têm pouco a ganhar ao estarem a falar comigo sobre o que as pessoas também não se querem expor muito, eu acho. Também tem um bocado de medo disso, não é? As próprias empresas não querem mostrar como é que as condições de trabalho dos seus empregados, não sei, muitas vezes, não é? Raríssimas gostariam e não se importam. Sim, mas há muitos que dizem... Sim, e mesmo eu não me sentia confortável, e não sei porque... Quer dizer, acho estranho, eu não me senti confortável a ir a uma empresa e dizer: eu gostava de fazer um documentário sobre os vossos trabalhadores, quero entrar na companhia, na empresa, e quero entrevistá-los. E obviamente isto não é algo que as empresas... Não autorizem ou gostem, achem grande graça. Porquê? Mas é interessante. Pensam que vai ser alguma denúncia. Pensam que logo vai haver uma denúncia, que vão à assistência social e não sei o quê. Mas eu acho interessante, porque se tivessem... Qual é o medo então, não é? O que é que eles estão a esconder, não é? Qual é o medo? Pois, mas sei lá, as empresas devem se resguardar um bocado, porque as pessoas depois também não há whistleblowers, não dizem mal porque também perdem o emprego. Hoje em dia as pessoas estão muito aflitas, cá está, com esta coisa do posso perder a qualquer momento, posso ir para a rua. Claro. Condições precárias, condições... Claro, e por isso é que acho não era um ambiente livre em que eu sentisse que pudesse falar com as pessoas com liberdade e pronto. Então o documentário não funcionou e ainda demorou algum tempo até eu pensar os temas de um lado através da ficção. Exatamente. Porque de facto é uma coisa que tu dizes, mesmo esta parte do realismo social e do trabalho não se vê em muitos filmes, os filmes não passam por isto. E tu disseste, está aqui um gap, aqui uma lacuna que eu posso preencher, que sinto que as pessoas têm que falar disto. Então a tua geração, mais estas gerações de homens, tem-se a perceber que isto é um mundo a falar e a discutir e a ver as condições. Este trabalho da Aurora é tremendo, coisa repetitiva, não tem tempo a socializar, não, está muito bem retratado no filme, é assustador e de facto faz-nos pensar. Estamos em 2019, isto já estava quase a começar a pandemia. Red Hill, a tua outra curta-metragem, a tua primeira, digamos assim, oficial, já fora da faculdade, feita sem financiamento, produzida por ti própria, mas que acabou por ser o prémio New Visions no Festival Internacional de Cinema de Edimburgo, nomeada para a melhor curta-metragem nos BAFTA da Scotland Awards em 2019.
já traz as inseguranças financeiras da gig economy, esta economia baseada neste trabalho que tu tanto retratas nos teus filmes. E pronto, aqui abordas a questão do último dia de trabalho antes da reforma deste mineiro, e é o pós-reforma, mas já com estas inseguranças financeiras. Era um tema que tu cada vez mais dizias, é isto, tem que ir por aqui, tem que mostrar isto. Sim. Mas foste sempre buscar abordagens diferentes, o que é curioso. Sim, eu acho que o Red Hill era quase uma questão mais... aliás, este filme também acabou por ser o One Falling, mas o Red Hill era mais sobre alguém que está a tentar, no último dia de trabalho, imaginar a sua vida depois do trabalho. E quase este vazio que do nada aparece de como é que eu vou preencher o meu tempo. O dia a seguir, exatamente. Exato. E esse lado eu acho que foi um tema que também é muito presente no One Falling. É diferente, mas eu acho que há muitas semelhanças até entre os dois filmes. Falámos deste Red Hill. Agora, em 2020, temos a tua segunda curta, este The Shift. A primeira com financiamento, onde arranjaste já um produtor. Tiveste dinheiro para isso, muito bem. Outra curta-metragem que estreou no Festival de Cinema de Veneza, em 2020. Venceu o prémio do Novo Talento no Indie Lisboa e nomeado para os prémios de cinema europeu e do London Critics Circle Film Awards. Aqui explora já também a alienação humana no mercado de trabalho e, de facto, é esta questão que também está presente no One Falling, mais aprofundada talvez, quão vulneráveis estamos financeiramente. E aqui já tens uma funcionária, esta Ana, que vai fazer uma caminhada com o seu cão, uma caminhada matinal antes de fazer as compras, e que anda a procurar todos os itens que têm descontos pelo supermercado, vagueia pelo supermercado. Enquanto isso, de repente fica a saber que perdeu um turno no emprego e então fica um bocado aflita. O que é que ela vai fazer? Portanto, aqui é sempre tu estás sempre nesta corda bamba e nesta linha bamba, não é? Que separa o emprego e a pobreza, separa a segurança e o tumulto, e tu fazes a tua história com base nisto, e o One Falling é, no fundo, aprofundar disto também. Sim, eu acho que este shift continua a ser esta preocupação. Os dramas da maior parte das pessoas durante o seu dia-a-dia, não é? Quando há tanta instabilidade financeira e tanta precariedade no trabalho, a gig economy é isso, é trabalho precário que não garante as horas mínimas, que não garante a mínima segurança, e que, obviamente, no The Shift nós vemos, é uma personagem que perde o turno à última da hora e quais são as consequências disso. Exatamente. Sim, portanto, já foi logo ali também o início dessa investigação do que é viver com este nível de insegurança diariamente. Exatamente, incerteza, que não é fácil, deve ser uma grande ansiedade. Passas então para, depois de ter sido nomeada pela uma das Rising Stars de Scotland, pela Screen International, passas então das curtas para a primeira longa. É curioso porque aqui há uns easter eggs que tu aqui já tens. Há atriz há um ator e uma atriz que passam das tuas curtas para a longa, e só os senhores sabendo é que depois descobrem, depois de ver as curtas é que dizem, pois é, eu conheço este senhor. É verdade. É incrível, mas é um salto muito grande quando passas por uma primeira longa, não é? E primeiro tens de ser descoberta, digamos assim, entre aspas, e as pessoas têm que querer apostar em ti e convidar-te também, não é? Sim. E isso foi mérito teu e conseguiste, e não é fácil para uma pessoa começar assim a primeira obra, ter este contacto, e logo de umas produtoras e dos produtores importantes, como foi? Sim, eu acho que esse elemento ajudou muito, eles terem apostado na minha primeira longa, porque obviamente eu tinha as duas curtas, portanto não vinha do nada, mas há muito que tive de aprender no trabalho. Claro. E eu acho que é assim que se aprende, não claro é? Que sim, aprende-se a claro fazer. Mas sim, tive também de estar um bocadinho quase confortável com essa ideia de que, ok, vão haver elementos deste trajeto com os quais eu não vou ser familiar e vou ter de aprender com equipas. Mas eu acho que esse lado também foi muito positivo, no sentido que eu apercebi-me que o cinema é um ato coletivo e eu não tenho de ter todas as respostas sozinha, e às vezes acho que na realização há um bocadinho esta ideia de que tens de saber tudo, tens de saber as soluções, tens de mandar ordens, e não tens. E eu acho que o facto de eu até quase chegar às filmagens e quando havia algum problema eu tinha a coragem de dizer, eu não sei como resolver isto. Boa. E essa humildade de dizer isso. Sim, não é? Acho que abre as portas para as pessoas participarem e torna o processo também muito mais horizontal, e eu não me estou a pôr num pedestal e dizer eu é que sei. E eu acho que isso ajudou-me a mim, porque tirou a pressão
ok, eu posso dizer que não sei e o mundo não acaba. Exato. E ao mesmo tempo acho que tornou o set muito mais interessante, as pessoas estavam muito mais envolvidas. Mais friendly. Sim, e havia a ideia de, ok, se algo não está a funcionar, vamos bora experimentar coisas. Quem é que tem uma ideia? Vamos experimentar isso, não resulta. Ok, alguém, uma ideia diferente, bora. E ajudou. É emocionante para ti saberes, hoje, por exemplo, estreias aqui em Portugal e nos Países Baixos também estreia hoje. Também, em 32 cinemas, acabei de descobrir. Cá? Ou lá? Lá, ok, boa. E depois, 7 de março já tinha sido no Reino Unido, e depois ainda tens Grécia, Espanha, França. No Japão, por exemplo, como é o mundo laboral no Japão? Será muito diferente? Como é que eles vão reagir ao teu filme? Pois, não sei. Eu sei que há uma cultura de trabalho extremo das histórias que li do Japão, especialmente histórias muito difíceis de pessoas que literalmente morrem na mesa do escritório por trabalharem tanto, por não pararem de trabalhar. Diz que não tinham, antigamente, não sei se ainda é assim hoje, mas não tinham sequer folgas à semana. Diziam as férias, na China também era assim. Na China, as férias, porquê é que vais de férias? Porquê é que precisas de férias? O que é que se passa? Porquê é que tem que ter férias? Uma coisa que a gente acha adquirido, eles achavam que não, porque a sua função é esta, você é um L nesta cadeia, não pode quebrar nunca. Não. Claro, não, e historicamente as férias não eram. Os sindicatos tiveram recente, não é? Exato, tiveram de lutar por férias até pelo fim de semana. Sim, ver hoje, sim, no século XXI ainda há países que ainda acham para que férias. Pois. O Japão acho que tinha muito essa coisa de trabalhar sempre, a devoção máxima ao patrão e ao trabalho. Por isso não sei como é que vai ser recebido, mas estou curiosa também. Muito giro. O circuito dos festivais, tu já fizeste, ganhaste uma série de coisas importantes. Porquê que o circuito dos festivais, e nomeadamente antes das estreias, porquê que é tão importante fazer este circuito? Para dar a conhecer a obra, para aparecer aquelas coisas antes do filme, que é prémio aqui, Tribeca. Eu cresci muito na indústria através dos festivais de cinema. Festivais de cinema foram as primeiras portas que se abriram para mim, numa indústria que foi muito difícil de entrar. E portanto eu por um lado sinto que devo muito a festivais de cinema, porque foram assim as primeiras casas. Eu lembro-me porque eu tive vários trabalhos enquanto já estava com as curtas em festivais, e lembro-me que havia anos em que eu fiquei sem férias, porque usava as férias para ir aos festivais. E literalmente tive de pedir a patrões para me darem dias extras e me tirarem do salário para eu poder ir a festivais de cinema. E foram assim as minhas primeiras comunidades, e eu conheci muitas pessoas que foram muito importantes para o meu trajeto através destes festivais. Agora, obviamente é o primeiro contacto com as audiências, porque nós já estamos a viajar com o filme desde setembro, quando estreou em Toronto, e só agora é que estamos a começar a fazer estreias no cinema. E ao mesmo tempo, a equipa vive com o filme durante tanto tempo só entre nós. O momento de partilhar o filme é um momento muito bonito de perceber como é que vai ser recebido. Reagem as pessoas, os outros de fora reagem. E as pessoas têm sido muito generosas com as ideias que partilham sobre as suas próprias vidas, os elementos pequeninos que apanham do filme e que querem falar comigo sobre eles. É isso que eu ia dizer, é engraçado que as pessoas vêm ter contigo, ou tenho um amigo, ou eu próprio fui picker e trabalhei num armazém, não sei o quê, contam de experiências e coisas, e que se identificam com as coisas que estão lá, de facto, de apanhar esses problemas e esse dia-a-dia dessas pessoas. Sim, eu já tive vários speakers que vieram falar comigo e são sempre interações muito emotivas e que me agradecem de eu ter feito o filme. Alguém que chamou a atenção para nós. Pôs o holofote em nós que ninguém repara. E de facto é um trabalho invisível, como tu dizes. Sim. Incrível. Mas de facto estes festivais então, e já percebi também deve ser esta questão também do networking, no fundo dão-se a conhecer e espalham. Isto é muito importante. Tem sido amplamente elogiado pela crítica internacional. É claro que, como tu dizes, o tema é um bocadinho este trabalho precário, as dinâmicas de vulnerabilidade experienciam-se à flor da pele, porque és imigrante e tu também foste, e por isso sentiste isso na pele. Este filme aborda este tema social ou emocional que era particularmente importante explorar, porque sentias que poucos falavam disto, certo? Sim, mesmo pensando na minha própria vida, lá está a tentar... Há muito da tua... Também eras uma portuguesa imigrante em Edimburgo. Exato, e tentar entrar no cinema e perceber a quantidade de trabalho que estou a tentar também fazer ao lado para conseguir sobreviver. E depois sim, quando olhamos para filmes, as personagens não trabalham, a maior parte das vezes
nós vemos as personagens a sair dos empregos. Ou Exato. então são empregos, muito, com muito drama, estamos a falar de dramas médicos. Sim. ou glamorous, assim, fantásticos. Sim, pronto. Mas mesmo essas representações do trabalho, eu sinto que muitas vezes não são honestas. Eu, por exemplo, há aquela série que é muito famosa do Office. Sim, exatamente. Ok. Que se passa no escritório. Passa-se no Aliás, escritório. A segunda longa-metragem está a ser exatamente sobre o mundo dos escritórios, Verdade. não é? Exatamente. E quer dizer, é episódio atrás de Mas episódio. é muito romanceado, claro. Exato. Eu não sei se. Quer dizer, a vida de escritório não é assim. Vamos saber tudo na tua próxima obra. Daqui a uns anos. Daqui a uns anos. Muito bem, então só a sinopse deste filme, On Falling, acompanha este jornada, aliás, passa-se numa semana e meia da vida desta Aurora, interpretada pela Joana Santos, uma jovem portuguesa imigrada na Escócia a trabalhar como picker, portanto ela é preparadora e repartidora de pedidos e encomendas no armazém do comércio eletrónico, um centro de distribuição, neste caso em Glasgow. Uma semana especialmente complicada para ela, que luta para conseguir ter dinheiro para comer e para viver. E depois acompanhamos ela no seu trabalho, acompanhamos depois ela em casa, tem uma casa partilhada, onde também, uma experiência que também fizeste, em Edimburgo, com outras pessoas de outros países, de outros trabalhos. E, portanto, fala-se um bocadinho da precariedade, do isolamento, da procura de um propósito no mundo em constante movimento. Há uma experiência pessoal, observação específica, que levaste a esta história, obviamente. Aqui é um preparador trabalha 10 horas por dia, praticamente sozinho. A solidão é aqui um grande tema no teu filme. E era algo que era constante nas conversas que eu tive com pickers. Apesar de serem armazéns com centenas de empregados. Sim, mas são armazéns tão grandes que as pessoas estão praticamente sozinhas. Exatamente. O tempo todo neste labirinto de corredores, em que também, como a performance de cada pessoa é medida num scanner aos segundos, todos os momentos em que param são momentos que estão a ir contra a performance, exatamente. O nível de performance. Era o que eles chamavam o idle time, o tempo parado. Sim. E, portanto, é também um sistema que significa que as pessoas não podem parar sequer para uma pequena conversa, para... socializar. Sim. E as pausas, por exemplo, muito curtas, falavam muito disso, do facto das pausas serem curtas e as pessoas não poderem formar... relações de amizade com outros colegas de trabalho. E, portanto, passas o dia sozinho. E essa parte acho que deixa as pessoas muito isoladas e com alguns problemas quase de saúde mental. Claro. Isto, obviamente, quer dizer, nós sabemos que a solidão não é saudável. Sim. Mas neste caso eu senti que as pessoas tinham mesmo... levava-lhes para um lado mais triste, de sentirem que será que outro trabalho vai resolver a minha situação, não sei o que hei de fazer depois deste trabalho, não sei como resolver este problema. E eu acho que isso também tentei trazer um bocadinho esse lado quase de falta de horizonte para o filme. E é incrível como é um tema duro, é um tema muito difícil de tratar, com uma grande dureza, mas ao mesmo tempo tu tratas com uma ternura e é um filme muito bonito de se ver. A Joana é maravilhosa, a Joana Santos, no papel dela. E de facto não é nada tumultuoso, nem nada, uma coisa raivosa, não. Pela máxima simplicidade e tem cenas de ternura e de humanidade extraordinárias neste filme. Ao mesmo tempo revelam tudo isto, se conjuga para mostrar uma coisa dura e muito difícil e que faz pensar muito esta questão tão desafiante para a saúde mental, ter esta vida fora do trabalho, que é quase impossível. Tu chegaste a visitar centros de distribuição e fizeste entrevistas a pickers, a pessoas que trabalhavam em armazéns, faziam este trabalho. Isto fez parte da tua pesquisa. Sim, a parte da escrita foi sempre feita lado a lado com conversas com pickers e muitas das histórias ou dos momentos que aparecem no filme vieram destas histórias. Sim, desde a barra do chocolate. Que era um prémio. Hoje o teu dia foi muito bom, podes escolher uma dessas barritas. Exatamente. É extraordinário. Sim. Para muita gente isso ao mesmo tempo é um insulto. É engraçado. Quase todas as pessoas diziam isso. Era como quase tirar o amendoim para o macaco. Era quase melhor não receber nada. Era o que às vezes me diziam. É estranho, parece uma coisa infantil, quase estranha ao mesmo tempo. E é engraçado que a Joana Santos então escolheram após um casting, tiveram que visionar mais de 600 vídeos de tapes de meu Deus, e ela de facto tem 95% dos frames, ouvi dizer, portanto é impressionante. Teve que lutar ali um bocadinho com o inglês, mas
vocês adoraram o facto de ela, mas inglês não é a minha língua principal. Ela é cá conhecida pelas novelas e tudo, ela tem cá um papel muito bom, o Laços de Sangue, por exemplo, ela aí brilha muito, ganhou aliás um Emmy, mas lutou um bocadinho com o inglês, mas vocês disseram, não, mas isso é ótimo, porque dá a mesma ideia que é um imigrante. Sim, eu acho não que é a pessoa do inglês, perfeito, tu imigraste para cá, estás a trabalhar e como todos os seus colegas... É assim, não é igual? O retrato está muito fiel por causa disso. Sim, e nós queríamos manter os sotaques das várias nacionalidades, porque obviamente muitos dos atores que estavam a trabalhar na Escócia e no Reino Unido estavam a tentar esconder o sotaque para conseguirem papéis lá. E nós estávamos-lhes a pedir o oposto. Exato. Não, por favor, queremos Mostra o sotaque polaco, queremos o sotaque espanhol, queremos todos estes sotaques, porque é assim que a diversidade existe na Escócia. Claro. E a Joana, sim, eu lembro no início a Joana disse-me, eu agora que sei que tenho papel, vou aprender inglês. E eu, Joana, por favor, não. Exato. Não. É tudo o que não precisamos. Exato. E temos alguns momentos bonitos no filme que eu agora adoro. Há um momento em que ela está a falar com um novo colega de casa, o Chris, sim. E ela diz que I live in the first floor, e ela quer dizer first door. Isto foi algo que a Joana acidentalmente disse num dos ensaios, e eu adorei. E ficou. E sim, eu trouxe para o filme. Sim. Há outra coisa engraçada que é a tua paixão pelos clowns simpáticos. Por causa disto é por causa do Edinburgh Fringe, do Festival Fringe, que anima agosto em Edimburgo todos os anos, e descobriste este Piotr Skora, que foi contracena com ela, muito humano, tem um papel muito bonito, ele e este polaco, que vocês achaste, viste a atuação dele, achaste muito simpático, convidaste, porque não queres entrar? Estavam a fazer este casting brutal para a gente, e é engraçado porque este filme inclui pessoas, também muitos não atores, e que nunca tinham representado. Sim. Faz parte de ser o mais próximo da realidade possível. Sim, por exemplo, um dos primeiros managers, o manager que tenta falar com ela sobre o seu cão. Sim. Ele nunca tinha feito cinema, é extraordinário, adorei trabalhar com ele. Mas sim, acho que também abre as portas para escrevermos diálogo de forma diferente, porque eu às vezes sou a única escritora, sinto que às vezes as personagens ficam todas a falar como eu, e abrindo as portas para outras pessoas e também, lá está, dando a liberdade das pessoas mudarem diálogo, etc. Eu acho que o filme fica muito mais rico. E numa altura em que o protagonista é uma trabalhadora migrante num papel central, não é? E há tanta retórica anti-imigrante na política, achas que estavas consciente desta dimensão política, que pode ser uma afirmação importante a fazer? Claro. Então, hoje em dia, em que estão os imigrantes em todos os países do mundo estão a ser usados como bodes expiatórios para a crise económica em que nos encontramos, e é tudo, quer dizer, as pessoas sabem, na realidade, quem faz os trabalhos muitas vezes são imigrantes. Em muitos países, especialmente trabalho que não é visível. Cá também. Sim, quando pensamos em restaurantes, quando pensamos em hotéis, quem limpa os quartos, quem cozinha. Exatamente. Quer dizer, o mundo parava se os imigrantes parassem de trabalhar. Você não tem noção disso, é verdade. E é engraçado porque, obviamente, a Aurora no Reino Unido é uma portuguesa imigrante, mas nós próprios em Portugal também temos a nossa dose de não pensarmos muitas vezes no trabalho imigrante que também existe para Portugal ser a sociedade, sim, que funciona como funciona. E, portanto, sim, eu sabia que este trabalho, este filme ia também ter essa dimensão, porque acho que é importante... ter essa mensagem, refletir sobre isso. Sim, expor estas vidas e também pensar que, economicamente, imigrantes não são os responsáveis pelas rendas altas, não são responsáveis por decidir que salários é que... Isso é populismo puro. Exatamente. Portanto, desculpem, mas vamos ver quem é que está nestas decisões, quem é que está a fazer. Tenho que dizer, nós estamos quase a terminar, Laura, tenho que dizer que acho este filme... gostei muito apesar de todo este drama que se vive, esta precariedade, tudo isto, gostei muito desta nota de esperança e de humanidade depois no filme. É muito bonito isso e muito bem feito. Equilibra muito as coisas. É um filme de esperança. Eu acho que há gente muito boa. Quando ela ajuda aquela amiga na discoteca, aliás, que entra noutro filme teu, os roommates polacos que convidam para almoçar, ou a entrevistadora, e sobretudo aquele vigilante do parque, para mim é a cena preferida do filme, aquela mão que agarra, pronto, as pessoas vão ver e depois percebem o que é. Eu achei, para mim, foi a cena assim mais impactante de ficar com ela e acompanhar. Tem estes toques, às vezes, como tu dizes, não é bem, não se trata de resolver os problemas de alguém, mas simplesmente estar lá.
oferecendo a presença, a empatia e um momento de conexão. Isto é muito bonito e tu consegues fazer no filme. O teu próximo espero também ter cenas destas, porque isto é importante. Sim, eu acho que sim. Acho que tem a ver com a forma como eu vejo o mundo e as pessoas. Acho que a nossa natureza humana é boa. E eu acho que estamos a viver de uma forma que nos está a tentar separar, que está a dizer que é um contra todos, e não é. Exatamente, é muito importante isso. E depois há outras cenas absolutamente assustadoras para mim. Esta entrevista de emprego é assustadora, esta falta de futuro e tudo é incrível. Há estas cenas míticas que ao longo do filme estão espalhadas. Tens então este segundo filme em desenvolvimento, que já revelámos aqui que se trata num escritório, é sobre o mundo dos escritórios, e que sonhas um dia fazer um filme sobre Portugal também. Estamos à espera disso. Um dia que tenhas financiamento do ICA. Vou ao ICA este ano, vou tentar escrevê-lo, vamos ver se consigo. Era importante fazer também um filme, tens já uma ideia que gostavas de explorar. Sim. Não vou saber mais para depois poderes voltar e contar em primeira mão, mas muito bem, não vou amassar-te mais, o nosso tempo, e agora tens que ir para as tuas estreias, é hoje mesmo. Laura Carreira, bem-ajas pela tua disponibilidade em teres vindo aqui à rádio, estás quase de volta para Edimburgo, depois voltas quando? Na próxima semana, ainda vou ver pais, avós, família. Deixa visitar a família toda cá, muito bem. Obrigado então por teres vindo, foi uma honra ter-te aqui na noite de estreia, sei que deve estar ansiosa com a recepção do público, corra tudo bem. Este On Falling prossiga na sua senda nos prémios que tem recebido, nos festivais, e dando força para continuares este teu trabalho tão importante de alerta social, nunca esquecendo esta nota de esperança, porque, como tu dizes, a humanidade no fundo é boa e isso é importante nunca se perder. Muito obrigado por teres vindo, bem-ajas. Muito obrigada pelo convite. Obrigada.